Então, meu nome é Maria Luísa Antunes Cavalcante, mais conhecida como Malu Antunes. Eu sou jornalista independente e produtora cultural aqui do DF. E é isso. Eu ainda tenho muita dificuldade de reconhecer o tamanho que está ficando, assim, o que eu estou fazendo. Eu acho que ainda tenho muito a crescer, então eu não consigo ainda enxergar que estou, de fato, alcançando. Não, eu sei que tenho os meus méritos, sou muito grata a tudo que eu faço. Mas meu eu do passado, né, por ter trampado para eu estar aqui, mas eu sei que eu ainda posso chegar a mais, sabe? Então eu tenho essa dificuldade de reconhecer onde eu estou agora, mas depois de toda entrevista, um fato curioso, eu sempre choro de emoção, eu fico muito nervosa, independente do tamanho, seja internacional, seja o meu amigo que eu vou entrevistar numa festa que me contratou, eu sempre fico muito nervosa, assim, é algo que eu faço com muita responsabilidade, sabe, tipo, porque é a minha paixão, é o meu sonho, e alguém falando sobre a sua paixão e seu sonho, então eu acho que é algo tem um peso muito grande, então eu sempre fico muito nervosa, e no que termina eu sempre fico muito aliviada, eu sou muito emotiva, então eu sempre choro, e essas entrevistas, quando eu comecei a falar com artistas que eu admiro de ser fã há muito tempo, como a gente citou a Duquesa, Febem, várias outras pessoas, sempre foi uma sensação de gratidão muito grande. Assim, outro dia eu ficar meio em choque ainda, tipo, cara, aconteceu, né? Eu achei que nunca ia acontecer, nunca ia estar tão perto da pessoa, e eu estou perto e fazendo o meu trabalho, sabe? Cheguei com o meu trabalho, é uma sensação muito única, assim. E como que é essa conexão que você tem com o público daqui? Então, primeiro é uma honra estar aqui. Muito obrigada ao Festival Latinidade por saber sobre mim, fazer o booking, me trazer aqui. Levou muita coisa, foi muita logística, mas cheguei e eu estou muito feliz de ter um palco para as mulheres negras, para dividir a minha música, a minha energia. Isso é uma coisa muito rara. Eu sinto que parte da minha missão nessa vida vai ser dar muito de mim para o Brasil. Eu acho que os artistas internacionais não dão o respeito que o Brasil merece. E o próximo projeto vai ser a primeira vez que eu vou fazer bossa nova, músicas completamente em português. E já não vou dizer mais, já disse suficiente, tá? Na verdade, foi um processo muito longo, assim. Eu sempre fui muito tímida, por mais que não pareça. Então, eu evitava muito, por mais que eu sempre gostei muito de conversar, eu gostava de escrever. E aí, no terceiro ano do ensino médio, meu professor de redação me falou para tentar ir para algum curso que eu escrevesse, que eu falasse, porque eu sempre tive essa facilidade. Mas eu não enxergava isso. E aí, quando eu tive meu filho, eu fiz até um outro curso. Mas aí, quando eu tive meu filho, eu falei, não, agora eu quero fazer algo que eu realmente goste, para ele ver que ele também pode fazer qualquer coisa. E aí, nisso, eu fui buscando coisas e me apareceu o jornalismo, me interessei. E só quando eu entrei no curso que eu vi, de fato, o mundo que o jornalismo é, assim, o tanto de coisa que a gente pode fazer com o curso. E quando eu entrei lá, eu vi a necessidade que a gente tinha aqui e no Brasil todo também, de dar voz de fato aos artistas periféricos, pretos, que fazem o funk, que fazem o rap, que a gente via pouquíssimo, tipo, ver reportagens sobre, assim, ver uma entrevista mais séria rolando, sempre era muito, nada contra, óbvio, mas sempre muito mais de zoação. E aí eu senti essa falta de ter essa conexão com os artistas. E eu falei, pô, tá aí uma lacuna que eu posso preencher também. Porque a maioria dos meus amigos são artistas também, eu sempre tive no meio de artistas. E eu vi essa necessidade, como assim eles estão fazendo tudo isso e ninguém tá falando sobre, ninguém vem aqui falar com eles, como assim tá rolando esse evento e ninguém tá mostrando. E aí nisso eu fui me encontrando e foi o que eu me apaixonei e tá dando certo, né? Então, produzir aqui, eu sinto que é difícil, assim, de espaços, né? Faltam espaços que abracem os tipos de rolês que a gente precisa, de rap, essa cultura periférica mesmo, cultura preta. A gente tem poucos espaços que, de fato, abrem as portas pra gente fazer esse rolê, sabe? Então essa é a maior dificuldade, assim, que eu encontro, principalmente sendo rolês independentes e tudo, pessoas jovens na produção,
sinto que sempre tem um pé atrás, sempre tentam botar uma dificuldade, mas não é nada impossível também. Em compensação, o público daqui, todo mundo abraça muito, que a gente sabe que a gente precisa disso, então todo mundo acaba apoiando o que a gente está fazendo, sabe? Então, eu estou fazendo muitos eventos agora, inclusive na Exímio Cacau, que é uma cafeteria, que é um espaço que abraça, sabe, todos os tipos de arte. E aí eu vejo amigos meus de todos os lugares do DF aparecendo lá, porque sabe que a gente precisa dessa movimentação, não tem como a gente fazer, é importante ter alguém produzindo, mas a gente precisa do público apoiando, sabe? Então, agora estão surgindo casas que ajudam mais, e eu acho que essa é a maior dificuldade que a gente tem aqui em Brasília, mas em compensação a gente tem essa força da galera por trás apoiando a gente a fazer, que aí, né, ajuda a gente a continuar de fato, assim. 5 características que você falaria, não, você faz parte da turma da Duke. Então, o que eu observo, assim, no geral, do meu público da turma da Duke, que geralmente são meninas que têm um corre muito, muito, muito visível, assim. Ou já tá na faculdade, ou tá fazendo curso, ou sei lá, é nail design, ou faz um sobrancelha, ou é cabeleireira, ou faz trança. E é sempre uma mina que tá no corre, e eu acho isso muito bonito. Eu sempre tive nesse meio, como eu falei, de amigos artistas, e aí, frequentando muito show, sempre gostei muito, música sempre moveu minha vida. Então eu sempre estava no show vendo o que estava acontecendo, nas batalhas também, eu sempre me interessei muito, observando assim, como que eu organizava aquilo ali. Então eu sempre indiretamente, acompanhando meus amigos nos shows, nessas coisas, eu tinha uma noção do que estava acontecendo. Eu fui pegando uma certa experiência assim, de visão. E aí, quando o meu projeto de entrevista completou 1 ano, falei, pô, eu falo tanto sobre festa, eu tô tanto em festa, artistas, etc. Então, nada mais justo do que fazer o meu próprio rolê, né? Para apresentar os artistas que eu acredito e comemorar, de fato, com a galera que me acompanha. E essa foi, de fato, a primeira produção, assim, que eu fiz. E aí, foi bem legal, deu super certo. E nessa eu não parei mais. O lugar que a gente fez o evento já puxou a gente para fazer, eu fiz em parceria com um amigo meu. E aí, nisso, o local já pegou a gente para fazer outros eventos, a gente produziu uma agenda, assim, a gente fez algumas. E aí, depois não deu certo mais nesse local, a gente foi expandindo. Nisso veio um outro projeto, que veio o Curto Circuito, que é uma outra festa maior, com outros sócios também. E aí, eu entrei também no curso de eventos no IFB. Eu me apaixonei de fato naquilo. E aí eu fui começar a estudar, fazer cursos, fiz vários cursos e estou terminando agora eventos. E aí nisso, agora está sendo uma das coisas que eu também mais estou trabalhando, que indiretamente eu sempre estou ali, né? Eu estou ali no backstage, seja como uma comunicadora ou como uma produtora. E aí eu juntei tudo isso, assim, foi meio natural tudo acontecer. Então eu vou explicar o Visão Periférica, que é o meu projeto de entrevistas. Eu faço jornalismo independente, né? E aí nasceu com a ajuda, inclusive, do DJ Musão. Foi um dos principais pilares para eu começar esse projeto. Que numa troca de ideia com ele, acabou nascendo um projeto. Ele foi o meu primeiro entrevistado. Inclusive foi totalmente diferente, assim, o que eu idealizei. Porque, como eu falei, eu sou muito tímida. Então, a ideia principal era a minha câmera virada para o artista e eu olhar atrás sem aparecer. Só que aí, em um outro, na segunda ou terceira entrevista, não sei o que aconteceu no momento que eu precisei aparecer para estar ali perto. Eu acho que foi o barulho do evento. E aí eu percebi que a galera gostou mais, assim, tipo, da interação, de ver a minha interação com a artista, de me ver ali também. E aí isso foi me obrigando a me acostumar a estar ali à frente. E hoje eu tô aqui com o Jovem Odi, Perigo para a Sociedade, FEBEM, Felipe Silva. Queria voltar um pouquinho. Você estava um tempo sem lançar, até lançar Abaixo do Radar. E eu queria saber se você estava esperando que o público fosse abraçar da mesma forma que foi, você alcançar tantos lugares com as músicas, qual era a sua expectativa, se superou, enfim. Eu procuro não criar expectativa pelo tanto de vezes que eu já me frustrei. Mas o Abaixo do Radar foi uma surpresa muito grande. A alavancada que deu de um pro outro, assim. Porque um foi na pandemia,
e consegui trabalhar ele depois da pandemia, e o Abaixo do Radar foi um álbum que talvez colocou no lugar de mídia que eu nunca tive. Daqui a 10 anos eu vejo uma cena reconhecida. Assim, o DF tem muitos talentos, sempre teve, muitas coisas nasceram aqui e a gente parece estar invisível. Por mais que a gente esteja na capital, a gente está sempre invisível em toda a área de arte daqui. Só que aqui é o maior polo de artistas do Brasil. Eu já viajei para muitos lugares, tive contato em muitos lugares, São Paulo, Rio, que a gente vê que é o principal, né, o eixo ali. Mas aqui é surpreendente o tanto de gente talentosa e que faz exatamente pelo amor. Então por isso que a gente vai dar certo. E aí as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu comecei com a galera do funk, que me abraçou muito. Eu sou muito grata a isso, DJs de funk. E nisso eu fui adaptando, de acordo com o que eu ia vendo, que o público ia aceitando, que os artistas iam se sentindo mais confortáveis. Eu fui adaptando o meu formato de entrevista para o que é hoje. E aí foi natural, as coisas foram acontecendo, assim. Foi muito eu dando as caras mesmo, de mandar DM, ver se eu tenho um contato, eu chegar ali, eu aparecer na festa mesmo e falar, pô, eu tenho esse projeto, você pode me ajudar. E aí foi acontecendo, de boca em boca, os artistas foram passando de um para outro. E aí agora tá indo, virou algo natural, virou de fato meu trabalho, assim. A gente não tem a facilidade, a gente não tem os caminhos, a gente não tem nada, mas a gente vai lá e faz mesmo assim. A gente aprende. Se a gente não tem ninguém para investir, a gente começa a investir sozinho, estudar para investir. Se a gente precisa de, eu quero cantar, mas eu preciso que alguém produza, a gente aprende a produzir, porque a gente precisa fazer o nosso corre. Então eu acho que daqui a 10 anos a gente vai estar sendo reconhecido. Espero que o caminho esteja facilitado, sabe, para quem está vindo daqui a 10 anos. E é isso, eu espero estar ali no meio, ajudando ainda a asfaltar esse caminho pra gente. Nossa, é mais fácil, eu fiquei tímida agora, calma aí. Pode ir lá? Nega, eu te juro, nem sei. É mágica pura quando acontece, eu tentei. Se não é nós dois juntos, então cê me esquece outra vez. Que esse nosso lance vira algo sério. Mas baby, não tem mistério, só quero. Nega, eu te juro, eu nem sei. É mágica pura quando acontece, eu tentei. Se não é nós dois juntos, então cê me esquece outra vez. Que esse nosso lance vira algo sério. Mas baby, não tem mistério, só quero me envolver.